Excelente dia. Que foi, Mike? Excelente dia. Eu geralmente eu costumo assistir minhas lives com um cafezinho, um caderno para anotar. Então, se você tá aqui no nosso 11º dia, já faz isso como um hábito. Já acorda, já toma seus 500 ml de água, prepara o seu café, prepara um caderno, uma caneta e vem pra cá. Vem cá, amor, vem. Você quer colo? Hoje você quer participar, é? Vem cá, vem. Ai, gente, hoje eu quero participar, tá? Quero dormir no colo da mamãe. Então, hoje, o tema da nossa aula é liberte-se dos sentimentos que te prendem. Foco no perdão e alinhamento de expectativas, tá? Então, por que nós vamos falar sobre isso hoje? Porque ontem nós falamos sobre as crenças, né? Como elas moldam a nossa realidade e o que a gente precisa fazer, né? E ontem surgiu uma pergunta muito poderosa que foi assim: para reprogramar minhas crenças, eu preciso voltar onde nós deixamos de fazer o certo, né? E o que eu trouxe de reflexão, que eu fiz até um reel sobre essa pergunta, que assim, o nosso passado, ele é como um professor. Então, nós precisamos utilizar o nosso passado pra gente aprender com ele. Então, ele é um professor, ele não é uma prisão, ele não pode ser um peso sobre as nossas vidas. Então, ele nos ensina que as mudanças, né, acontecem no presente. Então, quando eu olho lá e eu fico remoendo, fico indo no meu passado e não tomo uma nova postura, o que acontece, né? Eu continuo tendo ali os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Então, assim, voltar ao passado, o passado, ele serve para eu aprender. Então, dentro do nosso tempo, ali, 10%, eu olho para o meu passado, do meu tempo, eu olho, vejo os aprendizados e eu vivo o presente. Então, o reprogramar a crença é isso, né? É eu olhar aquilo que eu fiz de errado e eu falo, não, isso não vai me levar para onde eu desejo ser. Então, eu vou fazer hoje e agora, através de repetição, através de reprogramação, eu vou estar mudando isso no meu dia a dia. E hoje nós vamos falar muito sobre a questão de alguns sentimentos que nós carregamos que ele nos impede de avançar, que são o orgulho, o medo, o ressentimento, a vergonha. Então, esses são algum dos sentimentos que, para nós quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos, nós precisamos abandonar, né? E aí também nós vamos explorar a questão do perdão, né? Porque o perdão nada mais é que um alinhamento de expectativa. Muitas das vezes nós nos chateamos porque nós colocamos uma expectativa que às vezes a pessoa nem tinha ideia dessa expectativa. Então a gente vai falar sobre isso e esse perdão, ele nos conecta à verdadeira paz. Deixa eu tentar melhorar aqui um pouquinho essa luz. Então, em Provérbios 4:23 fala: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque eles procedem às fontes da vida. Então, quando nós, esses sentimentos, quando nós guardamos, né, eles vão determinar o nosso caminho. Então, quais os sentimentos eu tenho que escolher para trilhar esse novo caminho que eu estou construindo, né? Por isso, nós precisamos libertar desses sentimentos que trazem peso e que não nos edifica. Então, hoje, por exemplo, o ego, né? O ego e o orgulho, eles são sentimentos que nos impedem, né, de reconhecer as falhas, né?
O ego nos faz buscar controle e aprovação. Então, quando eu tenho ali o orgulho, né, que ele impede de reconhecer as falhas, uma pessoa que ela acha que ela nunca erra, então ela é uma pessoa orgulhosa. E ao mesmo tempo também aquela pessoa que tem aquele ego que sempre busca controle e aprovação. Então, esse sentimento, qual que é o impacto desse sentimento no meu corpo? Ele libera cortisol, ele causa hipertensão, tá? Ele enfraquece o nosso sistema imunológico e causa doenças cardíacas. Então, aí você fala, poxa, mas eu só tô com esse sentimento. E esse sentimento tá te trazendo doença. Então, por isso que eu preciso abandonar esse sentimento que tá trazendo, tá, né? Quando nós temos esse aumento do cortisol, isso pode reduzir a nossa imunidade até 40%. Então aí a gente olha, poxa, a minha questão da minha saúde, ela tá muito relacionada à questão dos meus sentimentos, daquilo que eu tô produzindo, e eu posso estar mudando isso, né? Um exemplo, por exemplo, uma pessoa que evita pedir desculpas, né, para não se parecer vulnerável. Isso, né, a gente tem que trocar isso. Como que eu troco? Praticando a humildade, reconhecendo que errar faz parte da vida, tá? Outro sentimento que nós precisamos abandonar é o medo, porque o medo, ele nos paralisa. O medo, ele é um sentimento, né, que ele pode ser um sentimento bom e ele pode ser um sentimento mau, né? Por quê? Qual que é a nossa diferença hoje do pessoal, dos homens da caverna? Os homens da caverna, eles, em certo momento, eles tinham ali o medo como uma proteção, como um cuidado, que cuidava ali, eles tinham que ficar alerta ali para poder, de repente, não ser uma presa fácil. Mas qual que é a nossa diferença? Lá, eles passavam por picos, por momentos. Hoje nós estamos com medo, que a gente vive com medo o tempo todo. E quando eu tô com esse medo o tempo todo, eu estou carregando o meu sistema imunológico, o meu sistema nervoso. Então, eu tô ali o tempo todo em alto estresse, aumentando os níveis de cortisol, e isso não é saudável para o nosso corpo. Por isso que nós temos muitas doenças, por causa disso, porque a gente carrega esse sentimento que paralisa e que nos mantém na zona de conforto. Então, quando a gente tem esse sentimento de medo, né, ele ativa o sistema límbico, que causa tensão muscular. Quantas vezes, né, você fala, poxa, tô aqui, mas é ali o sentimento de medo, traz insônia, né? Quando eu comecei a jornada aqui, eu não estava conseguindo dormir direito porque eu tinha medo de perder o horário, medo de falhar, medo do que as pessoas vão dizer, tá? Então, ele aumenta os riscos de ataques cardíacos, ó, quanta coisa. Então, que a gente fala, poxa, eu tô com uma dor de cabeça, mas vamos buscar a fundo, o que tem causado essa dor de cabeça? Qual é o sentimento que eu estou alimentando? E Joe Dispenza, ele explica que o medo prolongado, que é isso que eu acabei de falar, ele sobrecarrega o sistema nervoso, levando ao esgotamento físico e emocional. Então, eu tenho que ter o medo, assim, eu tenho que ter a preocupação. Por exemplo, eu tô passando num lugar de risco, eu tenho que estar atenta. Mas eu não posso estar 24 horas do meu dia ali com esse sentimento. Então, por isso que nós precisamos abandonar. Alguns exemplos de medo. A pessoa quer abrir um negócio, ela tem medo de fracassar. Ela quer mudar de carreira, ela tem medo de fracassar. Então, ela vive nesse loop de medo. Então, como que a gente substitui isso? Pela fé, pela coragem de enfrentar os desafios, né? Um outro sentimento é o ressentimento, né? É guardar mágoas e críticas, né? Que são coisas tóxicas do passado. Então, isso também vai aumentar o cortisol, causando gastrite, dores crônicas. Então, tudo aqui são exemplos que os sentimentos que nós carregamos pode causar no nosso corpo, né?
Então, quando eu tenho um ressentimento, o que eu preciso? Eu preciso do perdão. O perdão, ele reduz o estresse, ele melhora a saúde mental. E o perdão, ele é muito importante na nossa vida, né? Quando a gente carrega a culpa, o ressentimento, né, a gente paralisa. E não é isso que a gente quer romper nesse desafio, né? O perdão, ele é um ato de amor próprio. Por muito tempo na minha vida, eu imaginei que o perdão eu ia liberar a outra pessoa. Não, o perdão é sobre se liberar. O perdão, ele vai fazer com que você tenha paz, né? Você libere. E uma das coisas que também eu aprendi que, assim, nós precisamos alinhar as nossas expectativas para que a gente não precise perdoar as pessoas. Como assim, Pamela? Você está falando que eu preciso perdoar e agora... Não. Quando eu alinho a minha expectativa... Lá embaixo, eu não fico esperando das pessoas aquilo que eu estou idealizando. Então, eu posso ali, por exemplo, ficar esperando, eu posso colocar ali que aquela pessoa vai fazer X, Y, Z, mas aquela pessoa, ela não... Você falou isso, não, eu criei isso, eu esperava disso dela. Tá, mas ela não sabe. Então... seja mais prático quando você for colocar ali uma expectativa, você tá ali com seu cônjuge, com seus filhos, com quem for, eu espero isso. Você não fez? Vamos conversar o porquê. Que aí você não tem necessidade. Ou, por exemplo, você coloca lá a sua expectativa lá embaixo e fala, não, se a pessoa fez mais, ok, isso não vai me atingir. Então, você alinhar e ter esse sentimento alinhado aos seus propósitos, né? O ressentimento, ele contribui para a depressão, né? Porque a depressão você fica ali remoendo o que você não fez, o que as pessoas não fez, né? E elas baixam a imunidade e causam doenças autoimunes. Pesquisas indicam que pessoas negativas, né, crônicas, podem desencadear respostas inflamatórias do corpo, né? Então, como que eu mudo isso? Através do amor próprio. Lembre-se do seu valor. Lembre-se de quem você é. Né? O que é o perdão? Perdão é um ato de libertação pessoal. Então, quando eu perdoo, eu me liberto, né? Quando nós alinhamos as nossas expectativas, o perdão se torna desnecessário, porque eu não coloquei aquela expectativa alta, então tá tudo bem, tá? Então, quando nós alinhamos, nós não buscamos ali, não ficamos magoados, nós não esperamos demais das outras pessoas, então não existe essa necessidade do perdão, porque eu alinhei as minhas expectativas, né? E qual que é o impacto do perdão? Ele reduz o cortisol, ele melhora a saúde cardiovascular, ele fortalece o sistema imunológico, então ele promove a paz interior, o equilíbrio emocional. Então, tudo isso são coisas que, assim, por exemplo, no dia a dia, aí, quem atende ao público, você chega lá, uma pessoa rude, falando alto, tentando te humilhar. Cara, isso não é sobre você. Você não conhece aquela pessoa teve um dia que não é legal, ou ela é assim, ela sempre viveu assim, ela vai continuar sendo assim. Então, não traga esse ressentimento para você. Tá tudo bem, é ela que tá com esse problema, é sobre ela, não é sobre mim. E aí você vai ver que muitas das suas atitudes vão ser diferentes e vão fazer com que você não atraia essas pessoas, porque a pessoa vai chegar ali xingando, gritando, você vai tratar com amor, com paz, você vai ver que o atendimento vai ser outro. Então, o amor, ele cura relacionamentos, ele promove a saúde emocional. A alegria, ela eleva os níveis de serotonina, né, aumentando o bem-estar. E a paz, ela reduz o estresse e promove o equilíbrio. Então, em Gálatas 5:22, fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade. Esse sim, a gente precisa carregar com a gente
por onde nós formos. Eu sei que não é fácil, né? Mas nós estamos aqui praticando e buscando a cada dia ser melhor. Ontem, eu sempre peço para Deus, Deus, eu quero ser 1% melhor que ontem. E aí, eu vou todos os dias sendo 1% melhor. Não queira ser 100% todos os dias, não. Olhe para ontem e fala, o que eu posso fazer hoje de diferente? Então, procure identificar esse sentimento negativo que você tem carregado, que tem trazido essa culpa, que tem trazido essa doença e coloque os frutos do Espírito na sua vida. Busque sobre a paz, busque sobre o perdão, perdoe, libere as pessoas que estão e alinhe a sua expectativa. Comece a fazer esse treino. Você vai falar, nossa, mas como que eu era? Eu tenho treinado isso em algumas conversas que eu tenho tido, tipo assim, eu tô sentindo, pensando isso. Aí você fica matutando. Aí você deixa eu perguntar pra pessoa. Não, mas não passou pela minha cabeça. Nós somos pessoas diferentes. Então, por isso, ter uma comunicação assertiva faz toda a diferença. E para finalizar, né, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, e eu vou colocar a nossa frase aqui final, que é: libere o peso do passado e viva a liberdade da paz e do amor. E para finalizar, nós vamos ler aqui a nossa mentalização do dia 22, e passa muito rápido, né, gente? 15 minutinhos, mas passa muito rápido aqui. Então, hoje, olha o tema da nossa mentalização, e eu quero que vocês colocam isso em prática. Dia de resolver problemas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso está em Provérbios 3, de 5 a 6. A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela minha respiração. O Senhor realmente é muito bom. Eu acesso sua bondade, sua misericórdia e me sinto amado diante do Senhor. Eu declaro que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os problemas me pareciam pesados, agora parecem leves. Por quê? Porque eu tenho fruto do Espírito. Eu deixei o ego, eu deixei o orgulho, eu deixei o ressentimento e eu trouxe a paz, a alegria, o amor. Eu me torno, a partir de agora, o maior resolvedor de problema nessa terra. Pessoas começam a se conectar comigo, porque não olho para os problemas, mas os resolvo. Eu sou o maior problema que existe e é esse que resolverei. Então, essa questão de resolver problemas, né? Teve um tempo da minha vida que eu não gostava disso, mas agora eu tenho gostado porque é onde a gente cresce. Você lembra das pessoas, dos cientistas, das pessoas que marcaram essa terra, foram porque eles resolveram um grande problema. E que você possa ser essa pessoa nesse dia, que você possa ser a solução na vida das pessoas e que você seja capacitado por Deus para fazer o que você quiser. Então, tenha um ótimo dia, a live vai ficar gravada, se puder comentar, compartilhar, e a gente agradece. Que Deus abençoe grandemente. Amanhã estaremos aqui novamente às 5h45 no nosso 12º dia do desafio. Tenha um excelente dia. Excelente dia, Sérgio, Décio, Albi, Fátima. Que Deus abençoe grandemente.